Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nós estamos aqui hoje nessa semana, vamos dar início a um novo estudo, um novo livro da Bíblia, né? Nós encerramos na semana passada o livro de Gênesis e hoje vamos começar um estudo novo aqui. Você, como sempre nós dizemos aqui, é sempre muito bom ter você conosco, é sempre muito bom podermos aprender juntos sobre aquilo que o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Amém. Vamos lá, vamos preparem aí, abram lá nos livros de Colossenses, nós vamos aprender um pouquinho mais do que Paulo fala aos Colossenses e o que isso pode trazer para os nossos dias de hoje, né, Andresa? Nós temos que aprender muito com o nosso amigo Paulo, a partir de hoje. É isso aí, vamos junto lá, mas antes de nós entrarmos propriamente nessa carta, nós queremos reiterar aqui com vocês, da mesma forma com que nós fizemos no início dos estudos de Gênesis, e dizer para você que aquilo que nós estamos fazendo aqui, tudo que você vai assistir nesses vídeos, não é nada mais do que uma exposição simples e íntegra daquilo que o texto bíblico está dizendo para nós, né? Como nós sempre falamos aqui, o texto bíblico ele tem um único sentido. Nós podemos fazer várias aplicações, né, na nossa vida, mas aquilo que o autor está dizendo é exatamente aquilo que o Senhor quis dizer para nós, né? Nós cremos na inspiração divina da palavra de Deus, nós cremos na inerrância, na infalibilidade, nós cremos que a Bíblia é suficiente, nada mais é necessário. E por isso nós estamos aqui fazendo esses estudos com vocês, baseados até naquilo que esse mês nós vamos comemorar aí mais um aniversário da Reforma Protestante, e um dos pontos da Reforma é a sola Escritura, né? Somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui junto com vocês, lendo versículo a versículo, entendendo, né? Muitas vezes nós precisamos contextualizar aquele texto no tempo, né, na história, na cultura local, para que nós tenhamos um entendimento mais amplo do que essas palavras querem nos dizer, mas sempre focado nisso, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, por isso nós nos mantemos sempre fiéis a isso, fiel àquilo que a Escritura está nos dizendo. E o nosso desejo nessa nova caminhada aqui, desse novo texto, é o mesmo na hora da oração que Paulo faz aqui mesmo nessa carta de Colossenses. Eu vou ler aqui para nós, Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim: que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que nós possamos estar transbordantes no conhecimento da vontade de Deus para nós, né? E que o Espírito Santo nos traga revelação, que o Espírito Santo nos traga entendimento em todo tempo, sabedoria, para nós podermos viver isso que a palavra de Deus declara aqui para nós, né, Larry? Amém, é bem isso mesmo, né, Andressa? E eu queria, antes de começarmos a falar sobre a carta aos Colossenses, Andressa, a primeira coisa que eu queria lembrar cada um de nós é que nós esquecemos um pouco de escrever cartas, né? Como que é interessante e o que Deus traz para mim em relação logo no princípio aqui desse estudo, né? Eu vejo Paulo preparando, escrevendo essa carta aos Colossenses, né? E nós perdemos um pouco esse negócio porque a tecnologia, a evolução das coisas, né, fez com que nós não vamos dizer assim, deixa eu buscar a palavra, que a gente lida com as coisas de uma forma diferente, né? Existe o WhatsApp, é um recadinho rapidinho, é uma coisa mal pensada, às vezes a gente responde a alguém até sem pensar, muitas vezes, né? E quando eu vejo assim o Paulo preparando essa carta, me imagino, né? Ele lá
preparando essa carta. Ele estava preso, né? Depois você vai falar bastante sobre esse tema, mas eu imagino assim, quando você pratica, quando você escreve, quando você prepara alguma coisa, sabe, você começa a entender melhor. Parece que o Espírito Santo começa a abrir mais a tua mente e você começa a ter um entendimento melhor. Você dedica, né, tempo àquilo, né? Exatamente. E ele preparou, e ele começou a preparar essa carta de uma forma interessante, né? Nós vamos ver depois a cada passo de tudo aquilo que acontece. Mas eu fiquei pensando, será que a gente, quando vai falar com um irmão, quando vai se dirigir a um irmão, por exemplo, para falar de Deus para ele, nós agimos dessa forma? Nós preparamos aquilo que nós vamos fazer, a forma que nós vamos falar, aquilo que nós vamos falar para essa pessoa, né? E eu vejo aqui Paulo, de uma certa forma, mandando essa carta. Nós vamos entender tudo aqui, as passagens todas, é muito legal, e eu consigo entender dessa forma, sabe? Eu consigo entender que ele prepara o material, prepara aquilo que ele vai falar para eles, né? Com a sabedoria daquilo que ele já ouviu sobre eles. Então é muito interessante o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho maravilhoso. Você falando isso agora, me veio algo assim na mente, né? Quem sabe se hoje nós ainda escrevêssemos cartas, assim, Paulo está escrevendo essa carta para... As cartas que Paulo escreve, todas elas, é para tratar de algum problema que estava havendo naquele lugar, né? Tratar de alguma deficiência que estava acontecendo na igreja daquela cidade. Quem sabe se nós hoje escrevêssemos cartas ou parássemos para pensar como se faz quando vai escrever uma carta, nós teríamos menos bate-boca no Instagram, Twitter. O povo de Deus aí tem se degladiado muitas vezes nisso, né? De repente a gente tem que parar e pensar e, né, eu não digo literalmente escrever uma carta, mas parar e pensar, né? Paulo tratou de tantos assuntos em todas as suas cartas, assuntos tão difíceis muitas vezes de se lidar, mas o amor com que ele tratou cada um desses assuntos, o amor com que ele lidou com cada uma dessas coisas, me parece um pouco muito diferente do que a gente tem visto hoje em dia, que nós possamos refletir sobre isso. Exatamente. Bem, mas vamos lá aqui. Por que estudar a carta, né? Por que estudar Colossenses? Primeiramente porque é a palavra de Deus. E eu gosto muito do texto lá de 2 Timóteo 3,16, que vai dizer assim para nós: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que profundo isso que Timóteo declara para nós, né? Para que tudo aquilo que eu vá fazer, para que as minhas atitudes, para que as minhas obras estejam de acordo com aquilo que Deus quer, eu preciso usar a Escritura. Eu preciso usar a Escritura para aprender, para corrigir, para ser corrigido, para exortar, para ser exortado. Tudo está na palavra de Deus, né? Então, como é necessário que nós estudemos, que nós meditemos na palavra do Senhor. Esse, para mim, é o motivo principal pelo qual estudar não só a carta de Paulo aos Colossenses, mas como toda a Bíblia. Aliás, se há algo que nós podemos deixar aqui de conselho a você, leia a Bíblia toda sempre. Nós precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus. Sim. A Bíblia não é um livro que nós podemos tirar uma história separada, pegar um texto aqui, outro ali, para que nós tenhamos uma compreensão do assunto bíblico, daquilo que Deus deixou ali. Nós precisamos compreender a Escritura na sua totalidade, né? Como isso faz diferença na transformação da nossa mente, como isso faz diferença no entendimento da vontade de Deus para nós, e não conhecer coisas picadas ou picotadas, né? Conheça, leia a Bíblia toda sempre na sua vida. Sem dúvida. É isso que nós precisamos fazer, né? E outra coisa assim, importante aqui, né? Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é extremamente contemporânea. Ela é extremamente relevante para os nossos dias atuais, né? É uma carta tão antiga, lá do primeiro século, né? Paulo está resolvendo uma problemática da igreja primitiva ali, mas é algo que acontece conosco hoje. Nós vivemos em tempos onde a tolerância ao erro e ao pecado tem se agigantado. A tolerância com aquilo que está fora
da vontade de Deus, com aquilo que está fora do padrão bíblico, tem se aumentado assim grandemente, e a intolerância com a verdade de Deus. Me desculpe, a intolerância com o absoluto de Deus. Nós temos visto as coisas absolutas de Deus, os seus princípios, os seus valores, as suas verdades serem muitas vezes relativizadas dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, né? Na nossa vida. Então, Sim. como essa carta, ela vai tratar muito dessas coisas. Nós vivemos num mundo caído, num mundo hostil, e nós precisamos estar muito atentos para não sermos influenciados e até mesmo seduzidos por filosofias, por ideologias, por pensamentos que sorrateiramente, sem que a gente nem se dê conta, se não estivermos atentos a isso, elas vão desconstruindo as verdades de Deus, né, Larry? Quantos assuntos a gente vê assim, meias verdades, pega-se até uma verdade da palavra de Deus, mas tira valores dela, leva para um outro caminho, e isso acontece muito vagarosamente, muitas vezes, é muito imperceptível, né, Larry? Algumas vezes são imperceptíveis e algumas vezes estão na cara dura realmente, né? Alguns pastores usando a própria escritura, dizendo que a escritura não é correta, que não é isso, que é aquilo. Gente, a gente tem que estar muito atento, é como a Andressa falou, né? Tem que estar muito atento para que essas coisas sejam percebidas por nós cristãos. Sim. E consigamos entender, mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos ouvindo, né? O Espírito Santo, quando nós ouvimos alguma coisa que não está na palavra, seguramente o Espírito Santo vai nos alertar. Não é verdade, Andressa? A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer, né? Exatamente. Então, como que a gente deve se posicionar frente a essas coisas? Como enfrentar antigas e novas heresias? Como dar respostas aos falsos ensinos? Essas perguntas, nós vamos conseguir respostas para elas aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, porque era também a problemática dessa igreja. Era também algo que essas pessoas aqui, lá no primeiro século, estavam vivendo, né? E estudando aqui o panorama geral dessa carta, a gente vai ver que tem pontos específicos aqui que Paulo está tratando e que são pertinentes até os dias de hoje. Por exemplo, nesse momento, nesse contexto histórico, cultural aqui desta igreja, havia um ataque muito grande à doutrina de Cristo. E a gente vê isso acontecer hoje, né? Os colossenses aqui estavam sendo muito influenciados, estavam sendo muito... A doutrina de Cristo, né? Ela estava sendo muito atacada com o gnosticismo, que, assim, falando rapidamente aqui, o gnosticismo era um grupo de pessoas, os gnósticos, que eles, por entenderem que a matéria é má, então eu compreendo que Jesus, homem, não pode ser Deus. E se ele é Deus, então ele não pode ter vindo na forma humana. Isso era o que, assim, grosseiras palavras, isso era o que o gnosticismo estava tentando infiltrar ali naquela igreja. Também tinha o caso do arianismo, que pregava que Jesus não era coigual a Deus, né? Era algo que emanava de Deus, era uma força que vinha de Deus, mas ele não era Deus. Então essas eram algumas coisas que a gente viu acontecer ali nessa igreja em Colossos. E hoje em dia não é diferente, né? Nós temos aqueles que negam a divindade de Jesus, temos os que negam a humanidade de Jesus, temos os que negam a impecabilidade de Jesus. Quantas histórias nós já ouvimos ali, que Jesus casou com não sei quem, que Jesus fez isso, que Jesus... né? Quantas coisas a gente ouve. Todos isso são doutrinas, são pensamentos, são filosofias, são ideias para atacar a doutrina de Cristo, de que Cristo, né? Que ele é Deus, Jesus é Deus, né? Então, e isso acontecia lá e acontece nos dias de hoje. Outro ataque que a igreja sofria nesse momento é o ataque à doutrina da criação. E nessa carta, Paulo vai deixar muito claro que o universo, ele não é
fato de uma explosão cósmica, que o universo ele não surgiu assim de algo que já estava ali, não é uma geração espontânea, não é o resultado da evolução de bilhões e bilhões de anos, né? Paulo deixa muito claro aqui nessa carta que o mundo visível e o mundo invisível, aquilo que nós vemos, aquilo que nós apalpamos e as coisas espirituais foram criadas por Deus, né? O relato da criação de Gênesis 1 e 2, se você não assistiu essas aulas aí, vai lá, vai ouvir como foi explicado tudo isso. Nós não podemos achar que é uma história, nós não podemos achar que é um fato não real, né? O relato da criação ele não é uma mitologia, ela é algo real que aconteceu, é algo que o Senhor está nos mostrando ali, que é sim, nós temos que encarar sim como algo literal. Quando eu deixo de crer nisso, Larry, o problema é que nesse momento, eu começo a colocar em xeque a infalibilidade da Bíblia. Eu começo a colocar em xeque a inerrância da Bíblia. Então, percebe como é muito perigoso nós entrarmos por esses caminhos. Olha, não era bem assim, não foi bem assim. Então, nós cremos na literalidade da criação, cremos, né, que a doutrina da criação, e a gente vai ver que a doutrina da criação, ela está presente na Bíblia toda, assim como agora aqui em Colossenses, Paulo vai falar sobre isso. Nós vamos ver vários textos bíblicos em vários momentos da história falando sobre a criação. Nós vamos ver Jesus falando sobre isso, né? Sem dúvida. Isso é muito importante o que a Andressa falou, gente. A gente precisa ter essa certeza. A gente precisa entender isso e colocar isso nos nossos corações para que a gente não tenda para esses caminhos, vamos dizer assim, né, Andressa? Se você ainda não tem essa compreensão, se você ainda não entendeu, volta lá os videozinhos aí no YouTube e assista Gênesis 1, Gênesis 2. É muito importante essa base para você. Outra doutrina, Larry, que a gente via ser atacado ali era a doutrina da redenção. Essa ideia de que o homem pode fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, que o homem pode fazer algo para ser salvo, que o homem pode fazer, que são as obras que ele faz, que são os seus méritos. Isso não é somente uma ideia enganosa, mas ela é demoníaca. O homem não pode fazer nada para se salvar, o homem não pode fazer nada. Tudo vem de Deus, a nossa salvação é graça, nós recebemos ela pela graça, através de Jesus Cristo na cruz. E essas doutrinas é aquilo que Paulo vai chamar lá de doutrinas de demônios. Eu até quero ler com você esse texto, 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então nós temos que estar muito atentos a tudo aquilo que fere o que a palavra de Deus está nos dizendo, que muda de alguma maneira o que o texto bíblico está nos dizendo. Doutrinas de demônios, são coisas que nos levam, por mais simples que seja, é um início para te levar para longe de Deus, é um início para nos levar para longe da palavra de Deus, para os ensinamentos do Senhor, né? E a gente viu também, a gente percebe também ali, estudando essa carta, um ataque à doutrina da santificação. Isso é algo que a gente vê muito claro nos dias de hoje, né? Uma falsa ideia de que estilo de vida eu posso viver que vai agradar a Deus, né? Olha, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas não tem problema isso aqui. Como a gente vê isso hoje, né? Como a gente vê até uma certa aspereza das pessoas quando você está dizendo que, olha, não, a palavra de Deus diz que isso tem que ser assim, a minha vida ela precisa andar nesse prumo aqui, e você muitas vezes é taxado de legalista, existe né? Muito você achismo, é muito exagerado. Né? Existe muito achismo. Mas eu acho que não é bem assim, né? As pessoas falam muito isso, né? Mas olha, é assim, sabe? Mas eu acho que não é bem assim. Como diz o nosso ministro, né? Ele sempre fala, o Hernandes Dias Lopes, ele fala, né? O que eu acho não interessa.
O que eu acho não interessa, interessa o que está escrito na Bíblia, né? Então, não existe achismo na Bíblia não, gente. Ou é ou não é. Essa é a grande verdade, né, Andresa? Nós temos que aprender sobre isso. O que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala. Exatamente. Então, vamos lá. Então, essas são alguns pontos que Paulo vai tratar aqui nessa carta de problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos e que você viu como é tão atual nos dias de hoje, como nós vivemos isso também. Precisamos estar atentos aqui então, né, Larry? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então aqui para te contextualizar sobre essa cidade de Colossos, né, Larry? Você quer falar um pouquinho? Não, pode falar, Andresa. Tá deixando eu falar hoje. Hoje eu quero que você fale. Paulo é contigo, né? Então, vamos lá. Essa cidade de Colossos, ela ficava mais ou menos uns 160 quilômetros da cidade de Éfeso, que foi onde Paulo implanta a igreja ali, né? Esse grande polo comercial que era Éfeso, se tornou uma grande igreja referência ali na Ásia Menor. Por volta do ano 60, houve um grande terremoto ali, anos 60 da era cristã, no governo no Império de Nero, houve um grande terremoto ali e essa cidade, como as circunvizinhas ali, Laodiceia e Herápolis, foram destruídas. As outras cidades ainda conseguiram se reconstruir, mas Colossos não. Então hoje a gente tem quase que nada sobre essa cidade lá, né? Ela fica, essa região onde ela ficava, que é na Turquia, e ruínas mesmo existem bem poucas. Outro dia eu ainda vi uma foto de umas raríssimas ruínas dessa cidade, porque depois desse grande terremoto que houve, eles não conseguiram se levantar mais, né? Essa igreja, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas ela é fruto do ministério dele. Quando Paulo passou ali 3 anos na cidade de Éfeso, ele evangelizou ali toda a província da Ásia, né? E pessoas que ele evangelizou ali é que foram e fundaram essa igreja na cidade de Colossos. Nós sabemos que o fundador dessa igreja e pastor dessa igreja, essa carta aqui vai nos informar que é Epáfras, que ele era natural dessa cidade, ele era um servo de Cristo, né? Ele estava com Paulo também lá na prisão, né, em Roma, nessa primeira prisão em Roma que Paulo está ali, e é ele que leva notícias para Paulo. Ele foi lá e ele leva notícias para Paulo de como as coisas estão lá nessa cidade, de como estão os irmãos ali. É ele que faz esses relatos ao apóstolo, né? E depois o Epáfras avisou a respeito dessas ameaças que a gente relatou aqui para você, desses ataques que a igreja de Colossos estava acontecendo, e é por esse motivo que Paulo vai escrever essa carta, né? Então Paulo não esteve nesse lugar, mas ele tinha uma grande influência sobre essas pessoas, sobre ele, né? E Paulo, ele tinha ali pessoas estratégicas nessa igreja que mantinha um contato mais próximo com ele, né? E por isso ele sabia também de tudo o que estava acontecendo ali e podia instruir essa igreja. Filemon, a gente vai ver ele falar aqui nessa carta, era um desses, né? Filemon era um homem muito rico, filho na fé de Paulo. Possivelmente essa igreja de Colossos, ela se reunia na casa, né? A gente sabe que a igreja aqui no primeiro século não tinha templos, os lugares como nós temos hoje, elas se reuniam na casa das pessoas, e possivelmente essa igreja se reunia na casa de Filemon. Nós vamos ver Paulo falar aqui sobre o Onésimo. Onésimo, ele era um escravo de Filemon, que ele fugiu e foi parar em Roma, e ali ele é preso, e na prisão ele conhece Paulo, e Paulo o evangeliza. E a gente vai ver aqui no decorrer da carta que Paulo agora, junto com a carta, Tíquico está levando essa carta para a igreja de Colossos e está levando junto com ele o Onésimo. E Paulo vai dar instruções aqui para que ele leve Onésimo lá até a casa de Filemon, mas agora não mais como escravo, mas como um irmão na fé, um filho amado. Então a gente vai vendo Paulo tratar de coisas muito corriqueiras nessa carta, coisas do nosso dia a dia. Então, quando Paulo escreve essa carta, a glória comercial dessa cidade já estava
em pleno declínio. E isso fala muito pra gente como da vida do apóstolo Paulo, né? Como ele não se preocupava somente com os grandes lugares, né? Como a gente mencionou aqui, Éfeso, que ele... Não, Paulo cuidava da igreja, ele cuidava daqueles que vinham se achegando, né? Essa era uma cidade pequena, devia ser uma igreja muito pequena, mas Paulo está ali preocupado em cuidar da saúde dessas pessoas, né? Da saúde espiritual dessas pessoas. Cada um, sem dúvida. Essa igreja ela era composta de pessoas que se converteram a Cristo do paganismo, essas pessoas que vinham do paganismo, né, que tinham muitos deuses, que viviam de uma forma completamente diferente. Essas pessoas se convertem aí. E também existiam ali pessoas que vinham do judaísmo. Então a gente vê uma mistura muito grande. Boa parte da problemática dessa igreja vai acontecer justamente por conta do sincretismo religioso que havia ali. O que é o sincretismo? É essa mistura dos padrões, né, dos ensinos religiosos, e isso começou a haver uma mistura dentro da igreja, nada diferente do que a gente vê hoje. É exatamente o que eu ia comentar. É uma coisa que acontece nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa vem com a cultura da sua região, do seu estado, né? A cultura de um povo, por exemplo, que venha de outro país, né? E vai misturando entre as igrejas na cultural realmente da pessoa, realmente, né? No nível cultural da pessoa, ela traz para dentro da religião, para dentro da igreja, na verdade. Isso, gente, é uma carta, assim como diz a Andressa, é contemporânea realmente, né? Ela está falando exatamente o que acontece nos dias de hoje. É uma coisa muito interessante a gente aprender sobre tudo isso, né, Andressa? E essa carta, ela é conhecida como uma das cartas da prisão, né? São carta que Paulo escreveu quando ele está ali preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve Efésios, Filipenses, Filemon, também é escrito nesse mesmo contexto. Tíquico é a pessoa que está levando essa carta para a igreja de Colossos, né? Ele leva a carta e Paulo vai incumbi-lo de também compartilhar com os irmãos ali daquela igreja as experiências que Paulo tem vivido ali. Você deve se lembrar que nessa prisão que Paulo está ali, ele teve a oportunidade de evangelizar boa parte da guarda pretoriana ali, né? Ele resgata, ele traz para o Senhor Jesus muitos guardas ali de Roma. E ele pede que Tíquico compartilhe dessas verdades ali para trazer mais ânimo, né? Para aumentar a fé das pessoas ali naquele lugar. Essa carta ela tem o mesmo estilo da carta aos Efésios, né? Há estudiosos, escritores que dizem que essas duas cartas são cartas gêmeas. Mas na verdade essas cartas Paulo aborda pontos muito diferentes, embora ela tenha um estilo muito parecido, mas Paulo aborda um estilo muito diferente. Enquanto lá em Éfeso, Paulo vai falar da igreja de Cristo, aqui na carta de Colossenses, Paulo vai falar da centralidade de Cristo, né? Que Cristo é o centro de tudo, Jesus é o centro de tudo. Então essa é a carta mais cristológica que o apóstolo Paulo vai escrever aqui. Eu acho que mais cristológico que ele aqui no Novo Testamento, acho que foi só João na defesa ali da divindade de Jesus, né? Então essa é uma carta muito importante para os dias de hoje, enquanto a gente tem visto o relativismo, a tolerância com o pecado, com o erro, a falta de atenção com detalhes que vão se inserindo na vida cotidiana do povo de Deus e que vão nos afastando da presença de Deus, da verdade de Deus, né? É verdade. Isso na verdade é o resumo, né, Andressa? Um resumo que você fez bem resumidozinho, bem breve, mas já está alcançando o nosso horário também. Mas é muito interessante a gente aprender. E a gente precisa entender esse conceito todo para que a gente possa, agora ao ler a carta, possamos compreender o que isso significa para nós nos nossos dias de hoje. Vamos lá então, vamos ler aqui o comecinho Gostaria dessa que você lesse o primeiro e o segundo, Andressa, tá, para a gente poder fazer um comentário em relação a isso. Vamos lá então. Pegue aí com a gente a sua Bíblia, vamos ler junto aqui a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Como eu disse, Andressa, no princípio, a história da carta, do escrever, do se preparar, né? Porque a carta é isso também, né? A primeira coisa que Paulo fala, né? Ele se apresenta para eles, né? Então, eu vejo isso muito sério nos nossos dias, sabe, Andressa? Muitas vezes a gente vai falar com alguma pessoa e a gente não se apresenta para ela. Você já reparou isso? Que acontece muito, que a gente vai falar com alguém de Cristo e a gente não se apresenta para essa pessoa. Eu acho muito interessante. Ouve pessoas e você nem sabe quem é, você nem sabe como é a fé dessa pessoa, né? Exatamente. E ele não, ele vem, ele se apresenta na própria carta, e eles conhecem ele. Mas olha só, ele está se apresentando que está ele, está o irmão dele, né? Junto com ele, né? O irmão em Cristo, né? O irmão em Cristo, claro, o irmão em Cristo. Mas ele se apresenta, olha, eu e a Andressa estamos falando para você. É nós que vamos falar com você, né? Como que eu acho legal isso, Andressa? E logo em seguida ele fala, né, que ele está falando, ele fala da parte de Deus, ele mostra-lhes, olha, nós vamos falar com vocês, né, o que nós vamos falar, o que nós vamos mostrar para vocês é da parte de Deus. Não é uma coisa nossa, é uma coisa que Deus coloca nos nossos corações para falar para vocês. Então eu vejo isso nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente vai falar com o irmão, por exemplo assim, ó, alguém relata para mim que um irmão está com uma necessidade, com isso, com aquilo. Primeiro eu tenho que me preparar para conversar com esse irmão. E aqui eu vejo Paulo fazendo isso, sabe? Mostrando, chegando lá, se apresentando e mostrando para ele que eu não vou lá falar, eu não estou indo lá falar, eu lá, Rick, vai falar, não. Do que eu acho, do que eu acho, do que eu não penso. Ele está mostrando, olha, eu vou falar da parte de Cristo. Tá? Eu vou falar para vocês da parte de Cristo. Então eu estou me apresentando, estou mostrando para eles, né, da forma que eu vou fazer e do que eu vou falar para ele. Muito interessante, porque a gente importância sobre isso, sabe, Andressa? Que Paulo ele vai tratar de coisas, de falsos ensinos que essa igreja tem recebido, né? Então ele chega e ele se apresenta, ele diz quem ele é, qual é a autoridade que ele dele, tem. Exatamente. E o que me chama muita atenção aqui nesses primeiros versos é que, né, você pode olhar assim, Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da igreja do primeiro século, né? Paulo, ele tinha todos os requisitos. Paulo escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria paulina, pelo menos, Ou né? seja, não precisaria apresentações, né, Andressa? Mas ele está se apresentando. Você imagina o gabarito que essa pessoa tem, que o apóstolo Paulo tem. Mas Paulo chega ali e ele se apresenta como o apóstolo de Cristo. O apóstolo é aquela pessoa que ela foi enviada. Eu falo em nome de. Paulo sabe, quando Paulo chega e ele fala ali que ele é um apóstolo de Cristo, que não é ele, né, que ele foi enviado por Deus, ele está dizendo, ele é alguém que entende que essa posição, essa autoridade que Deus lhe dá, não vem pelos seus méritos, não vem pela sua capacidade filosófica, Exatamente. pelo seu muito profundo estudo e conhecimento das Escrituras. Ele é alguém ali que estudou aos pés de Gamaliel, né? Era o mestre dos mestres ali no judaísmo, então ele tinha muito conhecimento, mas Paulo sabe que não é isso. Paulo sabe que a autoridade dele, que a autoridade que foi investida a ele não vem daí, que a autoridade dele vem do céu, que a autoridade dele vem de Deus. E Andressa, para nós encerrarmos esse primeiro dia de Colossenses, eu quero que você leia o terceiro para fechar com a chave de ouro aí. O 3. Deixa eu dizer aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha só que maravilha, né? Ele vem, se apresenta, mostra da parte de quem, mas acima de tudo ele diz, olha, eu oro por vocês. Eu já estou orando mesmo por tudo. Para vocês, por vocês. Então, ele abriu o caminho, né? Ele preparou essa carta, abrindo o caminho, mostrando quem ele era, mostrando, sabe, falando da parte de quem ele vinha e mostrando, olha, eu estou orando por vocês. Daqui para frente vocês podem ficar tranquilo que o que nós vamos falar
vocês vão conseguir entender realmente quem está falando, como está falando e por que está falando, né? Então eu fico muito apreensivo, inclusive, que não vai dar tempo hoje a gente dar uma sequência, né? Mas na próxima quarta-feira a gente vai estar hoje aqui. Era trazer para você um contexto histórico, né? Entender mais sobre o Paulo assunto, está escrevendo realmente. essa carta para que a gente possa contextualizar nos dias de hoje. Na semana que vem a gente vai entrar mais profundamente aqui, realmente no livro de Colossenses, mas aí agora você já tem toda uma ideia do porquê dessa carta, de como nós podemos olhar isso com as coisas que nós vivemos nos dias de hoje. E dá para nós entendermos da riqueza que tem aqui, que vem pela frente. Não é verdade, Andresa? Isso aí. Eu quero agora orar por você, se prepare, feche seus olhos, vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por o Senhor poder dar esse privilégio de nós podermos estar aqui orando, aprendendo, conhecendo mais da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor esteja levando a Sua bênção a cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja preparando os corações, que o Senhor esteja preparando as mentes de cada um de nós, Pai, para podermos cada dia mais conhecer e entender os Teus propósitos, Pai, e que nós possamos ser tratados, que nós possamos ser curados, Pai querido, mediante a Tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui para darmos início aqui na Carta aos Colossenses. Vem para a sala.